dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Irmão, o nome hoje é Emanuel, ok? Emanuel. Para isso, vamos fazer um gráfico aqui, ok? Para isso, né, vou contar uma história que eu sempre conto, né, quando eu trabalho e tudo. A história é a seguinte, olha, eu conheci um velho, e o velho tinha 6 filhos. E os filhos do velho, eles brincavam no paraíso das almas. Lá não tinha confusão, todos falavam a mesma língua. E era a coisa mais bonita que as pessoas poderiam ver. E o velho, né, pensativo, sentado sobre uma pedra, e de cabeça abaixo ele pensava sobre o tempo que vieras, né, naqueles tempos, o que poderia vir. E os filhos do velho brincavam, eles falavam as mesmas línguas, não tinha confusão nenhuma. Todos falavam a mesma língua. Era a coisa mais bonita. Até que um certo tempo, né, certa situação, os filhos do velho olharam para cima e viu uma estrela imensa, enorme, riscando o céu numa velocidade incrível. Quando os filhos do velho viu aquela estrela, todos bateram palma. E era realmente a coisa mais linda. E só de volta dela era 10 metros, só de volta dela, só o brilho dela era de 10 metros por de volta dela, era a coisa mais perfeita. E não tinha ninguém que batia palma. Todos batiam palma. Todos via aquela estrela incrível, bonita. Porém, os velhos viu, né, percebeu que os seus filhos estavam todos eufóricos, batendo palma e celebrando aquela estrela linda, bonita. E ele pensou, ele foi ver o que os filhos dele estavam fazendo. Chegando lá, ele vê os filhos deles todos, né, bateram palma para aquela situação. E bateram palma, todos bateram palma, né? E tudo eufórico. Quando ele olhou para cima e viu aquela estrela enorme riscando o céu numa velocidade incrível, ele se perturbou na hora. E a primeira coisa que ele pensou em proteger os seus 6 filhos. Ele protegeu, correu e abraçou os seus 6 filhos. Enquanto isso, aquela estrela enorme, imensa, caiu por detrás dele e inundando aquele espaço vagarosamente, enchendo aquele espaço de poeira. E o velho, né, abandonou os seus filhos e foi para aquela poeira e entrou naquela poeira dentro. E em 10 metros de distância, ele olha para trás e fala com seu filho mais velho e fala assim, né? E fala com seu filho mais velho, olha, cuida dos seus irmãos. E o velho sumiu naquela poeira e ninguém nunca mais soube falar do velho. E o que eu quero dizer? Irmão, a gente espera que o velho volte em tempo bom, onde as coisas tudo estão resolvidas, onde as pessoas elas falam a mesma língua, né? Pensam as mesmas coisas. E é dessa forma que a gente pensa, a gente espera que as pessoas se arrependam dos seus maus caminhos. Olha, Emanuel, ele pode representar o próprio Cristo. Ele pode dar nome ao Cristo, certo?
ele pode dar nome ao Cristo. E dentro dessa situação, ele vai representar o Cristo, o bem e o mal das pessoas, ok? Nessa forma, vocês podem também relacionar aqui, dessa forma, Adão e a Eva, ok? E Emmanuel, ele vai ficar, né, dessa forma. Mas, porém, ele vai sim movimentar até Adão e vai até a Eva. Em outra determinada situação, ele vai entrar por aqui como Jesus, o Espírito, né? E vai voltar aqui e pedir o sacrifício do Adão. Entende isso, irmão? E é quando esse Jesus aqui, ele vai representar o sacrifício de todas as pessoas que vieram a ser sacrificado antes, né, que todo mundo pediu sacrifício para justificar as pessoas. Naquele tempo era assim, todos pediam sacrifício. Ah, você errou, vai lá e sacrifica. Ah, você errou, vai sacrifica. Só sangue inocente. E não dando tempo para as pessoas se arrependerem. Então, esse Jesus, ele ganhou uma forma espiritual junto com Emmanuel. Ele ganhou uma forma espiritual. Ele queria vir para cá. Se ele chegou aqui, ele provou que ele é 100% espiritual. Essa situação aqui poderia ser dessa forma, né? Dessa forma, mas não é. Você vê aqui, esses três nomes, né, de pessoas, Jesus, Emmanuel e Adão aqui, né, que seria o corpo, ele sempre vai fazer essa situação. Irmão, não existe nome de pessoas, não existe pessoas física, imagem, imaginário que representam o nosso bem. São só nós mesmos que representam o nosso bem, certo? Em uma determinada situação, é bom que vocês entendam isso rapidamente. Eu, particularmente, né, para concretizar essa situação, eu tenho um enigma para vocês, mais uma vez. Olha, se um homem inocente disser que Emmanuel, ele não é Deus, Deus perdoa, porque está escrito, Deus leva em conta o tempo de nossas ignorância. Porém, um homem que disser que este é Deus, o maior pecado tem. Lembrando, o que está no pensamento, o vento sopra, né? Ele leva tudo embora. O que tinha no interior do corpo do homem, lá dentro do corpo do homem, o que tinha lá dentro? Aquela essência, o que estava incumbido para nós, né? Nós sabemos que não era a imagem, né, de Jesus, não era a imagem de Emmanuel, né? Você olhando daqui para cá e vai criar uma imagem. Não era essa imagem. Se não era essa imagem, o que tinha lá, irmão? O que tinha lá no interior dele? O que tinha? Olha, irmão, em determinada situação, até aqui, eu acredito que as coisas vai ficar claras para nós, elas estão claras para nós. É só questão de raciocinar. Essa enigma vai ficar para cada um de vocês, para vocês entenderem o que Deus quer. Se vocês descobrindo essa enigma, eu tenho certeza que vocês é uma boa pessoa, é um corpo relacionável. São pessoas que Deus realmente está te mostrando que você é uma pessoa relacionável, um corpo relacionável, apto a relacionar. Então, sabendo o que Emmanuel temos, né, que vai ficar essa resposta para você, o que estava incumbido no corpo de Emmanuel, você se tornará um corpo relacionável, ok? Então,
é dessa forma que a gente vamos entendendo as coisas, né? Explicando, as coisas sempre vai se amadurecendo em nossa consciência, e tanto para você como também para mim, a gente vamos desenvolvendo a fala e sempre vamos descobrindo, né, nova forma de passar informação, e assim a gente vamos chegar em uma conclusão exata no que representa o nosso bem, né? Aquilo que Deus formou no paraíso e que hoje está em crise, né? Está em crise, né? E essa crise muitas vezes ela pode muito bem representar um inferno, né, para as pessoas todas. O antissocialismo, lembrando para você que o inferno é falso, irmão, é falsidade. A própria palavra já diz é falso, né? Não tem realidade nele. O inferno é falso, ele é falso. Ah, você propagou uma mentira, irmão, você vai para o inferno. Inferno é que você não vai ter felicidade, você não vai ter alegria, você não vai ter a paz que Deus te dá, que Cristo te dá que Deus te dá através de Cristo, não vai ter essa paz. Então, você está em crise, você está no inferno. Então, como é que você entende que você está no inferno? Estou em crise, irmão, estou perturbado, estou com a mente toda bagunçada, não sei o que fazer, sei que tem lá, não consigo relacionar a Deus, não consigo relacionar o homem, não consigo relacionar minha esposa e tal. Irmão, está mostrando que você está com um problema sério e que precisa muitas das vezes ter a liberdade de expressar o bem de Deus através de Cristo, ok? E dessa forma a gente vamos compreendendo cada situação e tudo aquilo que Deus vier a preparar, né, nesse tempo, e que entendendo que dentro desse blog diário sempre, né, ele vai minguando até até ele vai minguando, né, até chegar ao blog zero, para a gente entender. E terminando essa situação, a gente vão entender que nós vamos passar de um milênio para o outro e vamos começar a relacionar a verdade, o ato consciente aqui, ok? E dessa forma, as pessoas, ela vai receber de Deus um propósito de paz, e não é uma promessa, porque a promessa é coisas que vai depender de cada um, de vocês se arrependerem do que vocês estão fazendo. A liberdade, ela sempre vai continuar, porque Cristo vai estar sinalizando para nós a liberdade sobre o bem e o mal por mais um milênio pela frente. Essa liberdade, ela vai ter que ser trabalhado dentro da consciência das pessoas, né? E que seja uma forma pacífica de instruir cada um, né? Sem violência, sem agressão. E é isso que Deus quer, que a gente cuidemos um do outro, que a gente, muitas das vezes, né, não falando que não existe você cuidar da pessoa, ela tem que ter consciência, mas existe sim de você trazer informação, uma intervenção divina talvez, e você ligando ao homem a Deus, sem falsidade, sem você criar, você automaticamente já ajuda as pessoas. Se você entender que você não é responsável por ela, você já ajuda ela. Agora, se você entender que você é responsável pela pessoa, você vai querer ajudar as pessoas, você vai atrapalhar. Porque não existe esse negócio de alguém carregar a farda do outro, não existe. Se a pessoa não vier aqui e não formar consciência, não formar ato consciente, a pessoa sempre vai representar um fardo para você, e você sempre vai representar um fardo para ela. Porque no meio tempo ela vai querer ser ajudada, e no meio tempo você vai querer ajudar ela. Você entende que não vai dar certo? Ela vai querer uma coisa, você vai dar outra. Não vai dar certo. Por quê, irmão? Porque não é a razão.
é emoção que vocês estão lutando, que vocês estão cruzando, é emoção, não vai dar certo. Ela vai te dar um alívio, ela vai te dar um instinto protetor, mas de repente você não vai ter consciência para trilhar o seu caminho sozinho. Você sempre vai ficar dependendo de alguém, e se você estiver dependendo de um corpo, você vai ser falsificado. Um dia, cedo ou mais tarde, você vai ser falsificado. A nossa dependência deve ser de Deus através de Cristo, apenas isso. Porque esse aqui é o único representante legal do corpo, do homem simples, né? Ele é o único representante do bem, do homem, diante de Deus, é o único. Não existe mais ninguém. Se ele tiver imagem aqui, que nem Jesus veio para cá, se ele tiver em imagem aqui, ele vai ser falsificado. Então, Emmanuel vai ser falsificado. Esse Emmanuel aqui vai ser falso Cristo. Então, ele vai ser representado o próprio anticristo. Nesse movimento aqui, de dentro para fora, vai representar o falso anticristo. Aí fala assim, Emmanuel, irmão, se ele veio aqui na imagem do corpo e foi sacrificado, ele é falso. Porque esses dois aqui, eles habitam no mesmo espaço de tempo. Ele tem o tempo para nascer e o tempo para morrer. Esse aqui não tem tempo para ele é Cristo. Deus de quando nasceu o primeiro homem no Cristo, porque nasceu o primeiro homem no Cristo, depois que Deus expulsou o homem do paraíso, nasceu o primeiro homem do Cristo. Esse cidadão aqui passou a ser o primeiro e passou a representar o homem simples, e não sendo ele um homem, um corpo simples. Mas quando ele faz de corpo simples, ele é falsificado por causa do pecado das pessoas. E o anticristo vem, e o anticristo pode representar muito bem uma proposta divina. Considerando todas as coisas, ele pode representar uma proposta divina e que venha a ser uma intervenção divina por fogo consumidor. Aquilo que Deus vai consumir e tudo aquilo que Deus não vier a criar, então Deus vai sim destruir, como ele tem dito a Emmanuel, como ele tem dito a Noé naqueles tempos, né, onde começou a Guerra Fria, lá na cabeça de Nabucodonosor, né, começou toda essa intervenção divina sobre instruir a humanidade sobre o que ela deve e não deve fazer. Deus desse tempo, então, Deus vem trabalhando com a humanidade, né? Babilônia, né? Babilônia representa tudo isso aqui também, irmão, ok? E dessa forma que funciona. A Babilônia é um antissocialismo, e ele veio acrescentando, né, foi multiplicando a iniquidade do homem e formou esse inferno. O antissocialismo, o anticristo, está tudo aí na terra para vocês entenderem o que quer dizer o bem de Deus. É aquilo que Deus criou o homem no paraíso, uma origem eterna, ok? Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a graça de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.